Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para essa fase de rever os conteúdos do ano passado e entrar logo em seguida para o segundo bimestre? Muito bem, mas antes disso, vamos primeiramente dar uma revisada em alguns conceitos que você estudou o ano passado. E o nosso tema de hoje é desenvolvimento científico e tecnológico nos espaços urbanos e rurais, a parte 1. Acompanha comigo então. Mercado de trabalho no campo e as influências tecnológicas. Isso tem tudo a ver com o tema que acabamos de propor. Então, são notáveis os efeitos na produção agrícola do emprego de novas tecnologias que exigem mais capital, mas resultam em ganhos expressivos, olha a palavra, de produtividade. Ou seja, colhe-se cada vez mais por unidade de terra cultivada. Ou seja, sem você aumentar o tamanho da área de terra que você deve destruir, na mesma área que você cultiva antes, usando tecnologia mais avançada, insumos apropriados, combate adequado de pragas, você consegue produzir muito mais toneladas por hectares. Essa é uma realidade na agricultura brasileira recente. Então, a modernização vem modificando também o padrão de ocupação de mão de obra, né? Ou seja, o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, em específico no caso do Brasil. Emprega-se menos e os novos empregos exigem profissionais mais qualificados, aos quais, em contrapartida, oferecem remuneração mais alta. E aí eu escolhi uma imagem, dentre tantas que poderia citar aqui, o curso de operador de máquinas agrícolas no Mato Grosso. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que uma parte dos trabalhadores são repelidos ou ocorre uma repulsão desses trabalhadores por não ter mais nada a ver com essa modernização do campo, tempos depois, esses mesmos trabalhadores são absorvidos já com uma outra roupagem, com a qualificação profissional para as máquinas que anteriormente fizeram com que eles saíssem do campo. Então, aí tem uma situação, temos também, é importante ressaltar porque é um avanço tecnológico que cada vez mais está presente no campo, um operador de drone, por exemplo, para poder entender a dinâmica ali daquele solo, onde estão as pragas, como otimizar a questão do uso de agrotóxicos, a questão do uso de água em regiões que precisam uma irrigação com maior intensidade. Então isso também é um serviço especializado desses que até então saíram porque não tinha mais espaço no campo e agora voltam com uma outra qualificação para se incorporar a essa nova tendência. E aí temos mais produção, menos emprego. Mão de obra na agropecuária diminui ano a ano. Então, se nós olharmos a evolução de 2012 até 2019, eu queria que você acompanhasse primeiramente essas colunas aí do gráfico de laranja na parte superior. Então, temos no terceiro trimestre de 2012, 10.279 pessoas que perderam a sua ocupação no campo. E quando chega em 2019, isso atingiu 8.511 pessoas. Em outras palavras, menos de 17,2% foi a queda da população ocupada na agropecuária de 2012 a 2019. Ou 1,8 milhão de pessoas deixaram a atividade em 7 anos, que é exatamente esse período que fizemos análise, 2012 a 2019. E aí mais embaixo fala do rendimento médio em reais. Então mostra aí no lado esquerdo da sua tela, a agropecuária no terceiro trimestre de 2012, o salário era equivalente a R$ 1.203. No terceiro trimestre de 2019, que é o período que a gente está analisando aí desde o começo, R$ 1.301. E bem aqui do lado direito, onde está escrito produção ocupada na agropecuária
por grau de instrução em porcentagem, nós temos sem instrução e fundamental, ou sem instrução, ou tendo somente o ensino fundamental, até o terceiro trimestre de 2012 eram 84,7%. Essa mesma categoria, sem instrução e fundamental, no terceiro trimestre de 2019, já tinha reduzido para 74,4%. Em azul, preste bem atenção comigo. No caso do médio, de cor laranja, no período do terceiro trimestre de 2012, eram 14,1%. Já no terceiro trimestre de 2019, 23%. Então, enquanto que não houve o decréscimo, aí houve um acréscimo no caso do ensino médio. E no superior também houve um acréscimo, havia 1,2% no terceiro trimestre de 2012, já no terceiro trimestre de 2019, 2,7%. Então essa é a realidade, enquanto até mesmo na questão do nível de instrução ocorre uma inversão, deixando de lado aqueles que têm baixo nível de instrução, que muitas das vezes têm dificuldade, inclusive, de se adaptar a essas novas tendências tecnológicas, para um grupo que consegue ter maior habilidade nos instrumentos que estão ligados ao agronegócio. Então, a redução da mão de obra empregada não implicou o aumento do desemprego nas regiões agrícolas, nem, muito menos, o surgimento de problemas sociais graves. Mais produtivo, o agronegócio ampliou a renda nas cidades do interior. Isso é muito importante perceber, que até então, no passado, a gente imaginava que a tecnologia apenas serviria como um agente de causar desemprego definitivo. E o que a gente tem visto é que ela apenas cria uma nova dinâmica. As pessoas correm atrás de tentar se adaptar à nova realidade. Então ele está dizendo, o agronegócio ampliou a renda nas cidades do interior. Então você pega, por exemplo, Mato Grosso do Sul, as cidades do interior elas têm uma expansão fantástica e absorvendo inclusive essa mão de obra e tentando capacitar da melhor maneira possível para aproveitar a mão de obra que já tem uma ligação direta com esse setor. Então, o que resultou em aumento de atividade também em outros segmentos da economia. Então, à medida que essas cidades se desenvolvem em função desse agronegócio, outras atividades complementares são ativadas para poder dar conta dessa demanda. Então, absorve a mão de obra que foi liberada pela agropecuária. Depois de falar sobre a influência da tecnologia no mundo do trabalho, né, no campo, que está ligado à questão dos investimentos científicos e tecnológicos, vamos agora falar sobre essas influências na cidade. Vamos lá então. Já se pegou pensando se as novas tecnologias podem substituir pessoas no mercado de trabalho atual? Olha o detalhe aí. Com tantas inovações e avanços tecnológicos recentes, como a adoção da indústria 4.0, inteligência artificial e internet das coisas, especialistas estão prevendo que alguns empregos podem estar com os dias contados. Será? Vamos ver algumas situações assim. Mas dê uma analisada primeiramente nessa figura que mostra a inteligência artificial e o fim do emprego. A interrogação será? Vemos aí numa trilha onde mostra algumas caixas que estão passando e estão sendo substituídas por trabalho robotizado. E aí a gente mostra, inclusive, o imperativo de um robô mandando o trabalhador embora e já outros já tinham acabado de sair. A esteira, na verdade, né? E aí temos um outro caso. De acordo com as informações do Valor Econômico, os empregos ameaçados são aqueles que contam com tarefas repetitivas, ou seja, se elas se repetem, é fácil qualquer um robô conseguir repetir isso da mesma forma que um ser humano. Então, e isso pode então sofrer uma automação. Alguns exemplos apontados pelo estudo são indústria, construção e transporte e armazenamento. E aí eu puxei essa ideia na imagem do transporte, porque tem aí já um teste na cidade suíça de um transporte coletivo que é automático 100%, né? 100% elétrico, o ônibus do futuro que não tem motorista. Então já deixa um sinal de alerta
para muitos motoristas do mundo inteiro, quando de fato essa tecnologia, esses ônibus começarem a circular mundo afora. E aí a pesquisa afirma que os empregos com alto risco de substituição são aqueles que os trabalhadores dedicam 75% ou mais do tempo de trabalho desempenhando tarefas que exigem habilidades parecidas com a das máquinas. Aí olha o exemplo aí, robôs que descarregam uma carreta em 30 minutos. Viu o que acabei de explicar anteriormente? Atividades ou habilidades que são repetitivas e que é possível a questão robótica poder ocupar o trabalho de um ser humano. Então aí está mostrando que em apenas 30 minutos um robô consegue fazer uma descarga de uma carreta. Então isso é preocupante para os trabalhadores desse setor. Como estamos falando de atividades que poderão ser eliminadas no futuro, então é um caso a se pensar nessa ilustração aí. Profissões ligadas à tecnologia serão mais promissoras, né? Mostra que as profissões ligadas à tecnologia estarão entre as mais promissoras, pelo menos nos próximos 5 anos, mas elas exigirão a requalificação de parte de mão de obra hoje disponível, ou seja, correr atrás para poder se adaptar àquilo que o mercado oferece. Realizado para subsidiar a oferta de cursos da instituição, o Mapa do Trabalho Industrial indica que até 2023 o Brasil terá que qualificar 10,5 milhões de trabalhadores. E aí, áreas com maior demanda por formação técnica. Então, eu queria dar um destaque aí lá embaixo, onde fala informática, 160.027, construção, 120.924, dentre outros. Você depois pode dar uma olhada se você está com interesse em algum desses setores para ver se você se enquadra logo. E aí, áreas com demanda por formação superior, informática, 368.057, isso demanda de 2019 até o ano 2023. E aí, com isso, a gente entra no nosso exercitando. O agronegócio ampliou a renda das cidades do interior, o que resultou em aumento de atividade também em outros segmentos da economia. Isso, em certos casos, ao mesmo tempo que a modernização do tempo repulsou trabalhadores, estes, por sua vez, letra A, continuaram desempregados nas cidades? Letra B, são absorvidos por outras atividades complementares de interesse do agronegócio? Letra C, não mudou em nada a vida dos trabalhadores. Letra D, piorou a vida de todos que foram expulsos do campo pela modernização do agronegócio. E aí, fez sua escolha? Se você disse que a letra B, tá certo. Foram absorvidos por outras atividades complementares dos interesses do agronegócio. E em segundo, considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon, esse que está do lado direito, é caracterizado pelo pessimismo em relação a letra A, ideia do progresso, que pode levar ao desemprego. Letra B, concentração do capital. Letra C, noção de sustentabilidade. Letra D, organização dos sindicatos. E letra E, obsolescência dos equipamentos, ou envelhecimento dos equipamentos. E aí, qual foi a escolha que você fez? Se você disse que a letra certa é a letra A, tá certo, a ideia de progresso foi o que nós acabamos de estudar. Então, se você quiser ver essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!